noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma prece para sintonizarmos com o plano espiritual. E assim, Senhor, pedindo a bênção da espiritualidade superior, pedindo a presença do nosso Mestre Jesus entre nós, nós rogamos que os bons espíritos nos assistam na noite de hoje, reunidos que estamos em nome do Pai, para orarmos, para agradecermos, para louvarmos, fazendo desta palestra, dessa oportunidade, das atividades que serão realizadas na noite de hoje, do passe, oportunidades de revigoramento físico e espiritual de todos nós, nos permitindo sairmos daqui bem melhores do que aqui chegamos. Que essas energias, essas forças, esses fluidos alcancem também aqueles a quem amamos, aqueles que estão no plano físico ou no plano espiritual e que são o objeto da nossa lembrança, da nossa saudade, do nosso amor. Com muito amor no coração, agradecidos por esses momentos de confraternização em nome de Deus, nós damos por abertos os trabalhos da noite de hoje, dessa sociedade que tanto amamos e tanto estimamos. Que assim seja, Senhor. Houve um tempo que eu conseguia ler com essa luzinha azul aqui, mas agora não dá mais não. Agora tem que ser com luz branca mesmo. Boa noite a todos, mais uma vez. Queremos dizer para vocês que essa palestra de hoje ela é uma palestra feita, logicamente com base na doutrina espírita, mas ela tem um título assim, um tanto quanto conectado com a realidade que a gente está vivendo hoje, tá? A ideia é viver apenas o dia de hoje, por isso a palestra se intitula Vivendo Apenas o Dia de Hoje. E será que é possível nós melhorarmos substancialmente as nossas vidas vivendo apenas o dia de hoje? O que a doutrina espírita tem a nos falar sobre isso? Quais são as conexões que nós podemos fazer na doutrina espírita e que se ligam ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro? Bom, nós vamos começar voltando ao básico, voltando àquilo que é o essencial dentro da doutrina espírita. O essencial é o seguinte: para a doutrina espírita, nós somos espíritos em constante evolução para melhor, embora muitas vezes a gente até não acredite nisso, né? A gente às vezes olha para si próprio e se pergunta: estou evoluindo? Todos nós estamos evoluindo, de uma ou de outra maneira. A questão é que a gente precisa, na verdade, de diferentes encarnações para poder evoluir. Por quê? Porque a própria duração da atual encarnação ela é incerta para todos nós. Nós não sabemos ainda quanto tempo permaneceremos na vida. E o que acontece é que nós precisamos ser expostos a diferentes circunstâncias vivenciais para nos aprimorarmos e fazer brotar em nós as nossas capacidades latentes, ou seja, aquelas nossas capacidades melhores, as virtudes, muitas vezes a melhoria das nossas disposições íntimas, a moralidade, os padrões morais morais e éticos que nos pautam a existência, e assim a gente vai enobrecendo ao longo das existências. Isso é impossível de ser feito numa vida só, não há como. Tá? Por isso que a gente tem diferentes vidas, diferentes circunstâncias, diferentes oportunidades. Quando a gente passa a observar a si mesmo, quando você começa a olhar para si com mais atenção, você percebe que qualquer um de nós é caracterizado por padrões mentais, padrões psíquicos, padrões de raciocínio, muitas vezes padrões emocionais, padrões comportamentais. Isso configura, de certa maneira, o modo particular pelo qual nós enxergamos e vemos os atos e fatos da vida. Ou seja, nós não enxergamos as coisas senão pela ótica do nosso próprio desenvolvimento evolutivo. Ou seja,
aquilo que nós já conseguimos trazer de bagagem conosco, de bagagem evolutiva, é que nos caracteriza, é que nos define, é que nos individualiza. Bom, o que acontece é o seguinte, é que a gente então pode ser dito de uma forma bem clara que nós somos hoje o reflexo do nosso ontem e neste momento já estamos rascunhando o que seremos no futuro, ou seja, o nosso amanhã. Nós somos hoje exatamente isso. Nós somos este reflexo do passado, mas que também já começa a esboçar o futuro, que também já começa a mostrar as caras das nossas novas existências, de acordo com o bom ou mau uso que tivermos fazendo da encarnação atual. Bom, o que acontece é o seguinte, para a expressiva parte das pessoas que chegam ao Espiritismo, elas estão basicamente tentando entender o hoje. Elas estão buscando saber o seguinte, por que é que eu estou vivendo a existência que eu estou vivendo? Por que eu estou conectado com as pessoas que estou conectado? Por que eu tenho tal tipo de sofrimento? Por que é que muitas vezes existem certas circunstâncias que me afetam, que me prejudicam, que me fazem sofrer? Qual a razão disso? Bom, quando a gente olha para isso, a gente está sempre, de certa maneira, nós estamos perguntando para Deus, qual é o propósito da minha encarnação? O que eu vim fazer nesta vida? Quais são as circunstâncias que eu ainda terei de vivenciar para poder evoluir? Bom, aqui é que há um momento de surpresa para muita gente que chega dentro do Espiritismo. Porque o pessoal acha que a gente tem respostas mágicas para as coisas. Muitas vezes as pessoas ficam, mas você não é médium, você não consegue visualizar o futuro, você não consegue enxergar se tem um espírito ou não do meu lado, qualquer coisa do gênero. O que eu faço para tirar esse espírito que está me atrapalhando a minha vida? Não é bem assim. A maioria das respostas que o Espiritismo dá, e quem leu a doutrina espírita com atenção vai encontrar isso, não só nos livros da codificação, mas nos livros que sucedem a codificação, ou seja, nas obras de André Luiz, nas obras de autores como Emmanuel, nas obras de Joana de Ângeles, vocês vão encontrar o seguinte, o Espiritismo estimula o indivíduo à automelhoria através da mudança das disposições mentais e psíquicas, estimulando ele a pensar, sentir, falar e agir com mais positividade, encarando a vida e os desafios que a vida oferece de uma maneira um pouco diferente. Todos nós sofremos, de uma ou de outra maneira. Agora, muitas vezes, quando você encara e acredita que só você sofre sobre a Terra, isso é um certo exclusivismo que não é condizente com o que Deus espera de você. Deus espera que você lute. Deus espera que você progrida, que você evolua, que você se esforce por melhorar. Essa é a questão. Bom, o que acontece é que nem todas as pessoas que vêm para o Espiritismo eles gostam dessa resposta. Na verdade, existem até alguns autores que eles chegam a dizer que a doutrina espírita, porque ela estimula as pessoas a determinados tipos de comportamento, ela faria parte do que a gente chamaria de doutrinas do sofrimento ou teologia do sofrimento, como alguns autores se referem. Tá? O que seria essa teologia do sofrimento? Segundo esses autores, ela estimularia os adeptos da doutrina espírita a uma resignação e um conformismo diante das diversas circunstâncias vivenciadas por eles na vida, e isso favoreceria a exploração do homem pelo homem, induzindo os adeptos da doutrina espírita a se manterem apáticos e submissos às ocorrências socialmente vivenciadas. Nós pedimos nesse momento licença para discordarmos de maneira respeitosa das opiniões desses autores. Por quê? Porque o Espiritismo codificado por Allan Kardec, ele jamais estimulou o conformismo social diante das injustiças e dos desvarios de qualquer ordem produzidos pela ação do homem sobre o homem. Pelo contrário, o Espiritismo ele é uma doutrina que ele procura modificar a sociedade através da mudança das suas células. E quais as células que constituem a sociedade? Nós somos cada uma dessas células sociais. E é através da mudança, e principalmente
de atitudes, de uma ação do indivíduo no sentido de extirpar o egoísmo e o orgulho, é que a sociedade irá se melhorar. Ah, mas só o egoísmo e o orgulho? Não. É que a doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo mais especificamente fala isso, egoísmo e orgulho são as chagas principais. Uma série delas derivam disso. Egoísmo e orgulho. E muitas vezes, se a gente conseguir, se nós, seres humanos, nos esforçássemos para eliminar essas duas chagas da sociedade, nós teríamos uma evolução muito grandiosa. Nós evoluiríamos muito mais moralmente, espiritualmente, intelectualmente e até materialmente, porque o supérfluo de uns seria utilizado para gerar o necessário de outros. E isso não acontece no nosso mundo hoje. Hoje ainda, infelizmente, a gente está vivendo uma situação que não é das melhores em termos de distribuição de riquezas, por exemplo. Tá? Falo isso sempre aqui porque é um objeto de estudos que eu faço já há alguns anos e gosto muito do tema e acho que realmente a gente tem muito a avançar nesse âmbito ainda. Bom, mas então o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o cristianismo redivivo, nas palavras de Emmanuel no livro Justiça Divina. Ele deixa muito claro, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ah, mas o que significa isso? Significa que essa doutrina na qual nós estamos aqui reunidos e falando sobre ela procura resgatar a pureza essencial da religião cristã, desvestida daqueles dogmas, rituais, doutrinas, estruturas, hierarquias e aparatos formais e simbólicos que desvirtuaram a doutrina essencial de Jesus e fizeram ela se tornar mais uma religião com vínculos com o Estado. E não é essa a ideia do Espiritismo. A ideia do Espiritismo é a da regeneração da humanidade através da mudança individual e particular de cada ser humano. Em pleno século XXI, depois de a gente já ter evoluído bastante em termos científicos e materiais, afinal de contas estamos já com alguns robozinhos em Marte procurando terras raras para fazer ainda mais dinheiro aqui na Terra, nós evoluímos muito pouco em termos morais e espirituais. As ideias de Jesus, se já eram avançadas para a época em que ele esteve aqui encarnado entre nós, elas ainda estão tremendamente avançadas hoje. Porque esse Jesus Cristo que encarnou entre nós, ele era um espírito muito evoluído. Muito evoluído o suficiente para eliminar a ideia de um Deus vingador, juiz, carrasco, exclusivista e sanguinário, pela visão de um Deus amoroso, piedoso, Pai justo de todos nós. É isso que Deus é. Ele não tem preferências, não tem distinções de raça, cor, altura também, né? No meu caso é bom frisar esse ponto, né? Que eu sei que Deus não tem diferença de altura, então facilita bastante. Bom, Jesus, esse nosso Cristo que a gente tanto gosta quando lê acerca dele, ele substituiu a ideia do olho por olho, dente por dente, pela ideia do perdão incondicional. Mas por que ele fez isso? Porque essa ideia, ela perpetuava os ódios e as vinganças também no além-túmulo. Porque alguém que odeia outro alguém, quando desencarna, mantém esse ódio. Então, o que acontece? Esses círculos viciosos de reencarna, desencarna. Eu, quando estou desencarnado, estou perseguindo quem está encarnado. Quando eu estou na condição oposta, ocorre o inverso. O que se ganha com isso, senão a perpetuação e o impedimento da evolução? Essa é a realidade. Então, por isso, é que é importante que a gente lembre uma coisa. A prerrogativa de educar o indivíduo, de fazê-lo evoluir, é de Deus. Deus sabe o que fazer com aquele que erra. Deus sabe oferecer a ele oportunidades de sofrimento equivalente ao erro, proporcional ao erro que essa pessoa realizou. E é isso que Jesus veio para nós dizer. Em outras palavras, ele diz: você não precisa fazer nada. Você não precisa se vingar de ninguém. Isto é com Deus. Aquele que fez o mal está assinalado pela justiça divina. Você não tem que fazer absolutamente nada. Não é sua responsabilidade. Não é você o vingador.
E Jesus Cristo, ele fez mais, né? Ele ensinou para nós o quê? Mansuetude, brandura, nos estimulou a usarmos bem cada encarnação, fazendo todo o bem possível ao nosso alcance. É a melhor salvaguarda que tem para nós. É o melhor crédito que a gente pode obter do outro lado, é fazer todo o bem possível, em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Nós precisamos aprender a pensar. Às vezes até um pensamento que eu dirijo ao outro pode ser positivo. E principalmente ele nos ensinou uma coisa bem difícil, que é por isso que a palestra de hoje se chama Vivendo Apenas o Dia de Hoje. A entendermos as aflições da vida, e são muitas no momento atual. Nós não estamos aqui para jogar panos em cima da realidade, nós todos estamos sofrendo. O distanciamento é um sofrimento, a perspectiva da finitude dos que morrem ao nosso lado, dos amigos queridos que foram embora, tudo isso nos afeta. Tudo isso nos faz temer o futuro. As coisas que nós vemos acontecendo em volta de nós são muito ruins, mas o que é que Jesus nos diz? Utilizemos as nossas aflições da vida como mecanismos de desenvolvimento e evolução. Por quê? Porque se isso nos estimular a sermos mais puros de coração, a pensarmos direito, sentirmos direito, falarmos direito, agirmos direito. Se ele nos fizer isso, nós já nos tornaremos melhores, porque nós aprenderemos uma das coisas que estão, inclusive no Antigo Testamento, né? Amarmos ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está no Antigo e está no Novo Testamento. Acontece que ainda nesse mundo, nós de certa forma nós somos condicionados, né? Nós somos condicionados, nós achamos que nós temos às vezes muito mais tendência a servir a mamon, ou seja, ao dinheiro e as coisas materiais, ao materialismo. Mamon é a representação máxima desse materialismo, né? Que o dinheiro corporifica. A gente tem mais facilidade para servir a isso do que servir a Deus, né? Porque servir a Deus teoricamente não nos traz nenhum benefício material, né? As pessoas às vezes pensam no toma lá da cá, né? Me dê alguma coisa e eu te dou algo em troca. E isso, na realidade, é hoje talvez uma coisa que está sendo muito usada pelos falsos cristos e falsos profetas, com uma outra teologia, né? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é fantástico, né? Porque ela se baseia basicamente em quê? Em questões estatísticas, né? Num grupo de 1000 pessoas, sempre haverá uns 4 ou 5 que vão melhorar de vida, vão vencer uma doença, vão fazer alguma coisa. Sempre haverá alguém. E se eu tiver vários grupos de 1000 pessoas, de vez em quando eu chamo um daqueles e digo que é porque ele paga o dízimo, né? Não é isso que a doutrina espírita prega. A doutrina espírita também precisa, como qualquer outra doutrina, de dinheiro para fazer a luz aqui ficar acesa, para poder ter a condição de ter um banheiro limpo, etc. A gente também vive disso, né? Por isso que de vez em quando vende aí as saladinhas, vende os lanchinhos, vende as pizzas, vende isso, vende aquilo, porque, afinal de contas, estamos encarnados no mundo material. Mas aqui ninguém está obrigando vocês e nem está prometendo para você que vocês serão prósperos porque, digamos assim, fizeram contribuições monetárias para a causa, não é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo, nos itens 5 e 6, há uma clara explicação de que a doutrina espírita não estimula seus adeptos a sofrerem, mas alerta para o fato de que muitos sofrimentos decorrem da importância excessiva dada pelo ser humano à posse efêmera e transitória de bens materiais terrenos. Além disso, a noção de ser esta uma única vida, as pessoas partem da premissa, vivem às vezes como se tivessem uma única vida. Elas, quando ocorrem na vida delas enganos, decepções, ambições insatisfeitas ou eventuais injustiças, elas começam a se autotorturar. Elas sofrem muito com isso. E esse é um problema porque a gente não está, em nenhum momento no Espiritismo, condenando as alegrias terrestres. Não. Nós temos que viver no mundo, nós temos alegrias que o mundo nos oferece, nós temos satisfações que o mundo nos oferece,
E em nenhum momento a doutrina espírita te diz que você não deve ser feliz aqui e tentar ser feliz. Há momentos de felicidade, há momentos de confraternização muito bons. O que o Espiritismo e o que Deus condena está bem especificamente nesses itens que eu citei ali no capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo. Tá? Ele diz basicamente que o abuso na fruição das alegrias terrestres em detrimento das coisas da alma que é algo que não deveríamos fazer. Ou seja, quando eu dou mais valor para as coisas terrestres, perecíveis, do que eu dou para as coisas espirituais. Quando eu dou mais valor para esses itens que vão se deteriorar e vão desaparecer com o tempo, em detrimento das coisas espirituais que eu vou levar comigo, conhecimentos, moralidade, intelectualidade, desenvolvimento de aptidões, esse tipo de coisa. O caminho que o Espiritismo recomenda aos seus adeptos é muito diferente daquele escolhido por muitas pessoas que são vistas aí como bem-sucedidas, que estão publicando seus momentos de felicidade nas redes sociais. Muitas pessoas, e aí eu falo com alguma propriedade, porque conheço alguns deles, tá? Eles vivem vidas muito miseráveis às vezes. Vidas em que eles têm muito financeiramente, são às vezes extremamente ricos, sob o ponto de vista material, mas eles estão o tempo todo ostentando aquelas efêmeras e fugazes representações do seu ego, né, da sua capacidade de compra, mas no fundo elas estão presas, muitas delas, em teias de avareza, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de insensibilidade, que elas mesmas teceram para si próprias. Elas mesmas se isolam. Elas mesmas vivem isso porque têm medo. Medo de perderem as coisas materiais. Medo de serem enganados. E alguns deles ainda têm a consciência culpada porque estão usando em proveito próprio aquilo que deveria ser usado para o benefício da humanidade, né? E aí elas se tornam ainda mais infelizes, né? Porque aí estão eternamente insatisfeitas, não há nada que as satisfaça, estão patologicamente desconfiadas de tudo e de todos. Algumas se tornam até meio psicóticas. E enquanto elas ampliam as suas perecíveis fortunas terrestres, muitos miseráveis passam fome nas ruas, nas pontes e nas vielas das periferias obscuras de cidades aparentemente grandiosas, evoluídas e prósperas. Pobres espíritos, tenho dó deles por tudo que aprendi do Espiritismo até hoje, porque eles estão gerando no hoje os rascunhos das futuras existências carregadas de dor e sofrimento do amanhã. Eles sofrerão os efeitos da imutável lei de ação e reação. Já falei aqui várias vezes, é o pêndulo, né? Empurre o pêndulo quanto você quiser. Só que lembre-se que ele vai voltar para você com a mesma força e a mesma intensidade, só que em sentido contrário. Vale ressaltar que ser rico e bem-sucedido jamais pode ser considerado como indicativo de imperfeição do espírito. E aí tem o outro lado da história. Eu conheço muitos ricos também que são excelentes seres humanos, excelentes pessoas, que conseguem fazer bom uso, são despenseiros fiéis e prudentes dos recursos colocados à sua disposição. Geram empregos, trabalham bastante, são honestos, são íntegros, são pessoas realmente, são poucos ainda, mas conseguem distribuir a sua riqueza, fazem bem realmente para seus colaboradores. Mas o que a doutrina diz é o seguinte, é que realmente é muito difícil alguém resistir aos arrastamentos e alterações de padrões morais e comportamentais que são os impostos que o dinheiro, o poder e o materialismo cobram por quem os deseja e se torna deles escravo. O caminho escolhido pelo Espiritismo para a nossa evolução é o mesmo de Jesus Cristo. Ou seja, melhoria da humanidade pelo aperfeiçoamento de cada individualidade, de cada um dos integrantes da raça humana. E os espíritas autênticos, aqueles que leram, compreenderam e procuram vivenciar a essência primordial da doutrina espírita, sabem que nós estamos vivendo tempos de muita miséria material, moral, espiritual e intelectual, como são
todos os tempos de transição evolutiva humana. Não é só agora que isso está acontecendo. Se vocês lerem obras históricas que são bem referenciadas, escritas por bons escritores, vocês vão encontrar o mesmo problema acontecendo em outros momentos da humanidade. E o que acontece é que nesses momentos de transição, o mal se exacerba. Ele ganha espaço nas mentes e nos corações das pessoas. Ele se prolifera como uma erva daninha sem controle e altera os nossos valores e nos confunde na capacidade de distinguirmos o bem do mal. Nós estamos hoje muito confusos. Em tempos assim, perceba que você é normal por se sentir triste de vez em quando. Afinal, nós nos encontramos cercados por uma legião do mal que age com intenções inferiores, prejudicando o nosso hoje e comprometendo o nosso amanhã. É normal que estejamos descontentes de vez em quando. O que não é normal é que estejamos o tempo todo insatisfeitos, tristes, melancólicos, apáticos, angustiados, desesperançados, carrancudos, de mal com a vida. Se o mal que nos atinge é externo a nós, ele ainda nos faz sofrer. Mas nós não somos culpados de o termos gerado. O mal é externo, o mal pertence a quem o fez, ele é responsabilidade de quem o causou. Agora, nós nos mantemos como culpados se nós não agimos para enfrentá-lo. Nós precisamos enfrentá-lo dentro de nós, inclusive, não deixando proliferar dentro de nós certas ideias malévolas, negativas, que não fazem bem, que nos afastam, que nos dividem, que nos fazem brigar uns com os outros, brigar com familiares. Puxa, nesse momento? E se teu familiar pegar Covid amanhã e daqui a uma semana desencarnar? Você vai ficar de bem consigo mesmo por saber que você brigou com ele por ninharia? Por isso que o dia de hoje ele apresenta muitas oportunidades para aqueles que podem e querem fazer o bem. Na mensagem hoje ainda, no livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel nos diz ser desnecessário esperar pela fortuna para fazer o bem. Podemos instruir com amor, sem necessidade de títulos acadêmicos. Nós podemos proteger os demais sem que seja necessário um título de autoridade para isso. Proteger principalmente os mais fracos, os oprimidos, aqueles que estão passando fome nas periferias por aí. Tem bastante gente passando fome, por sinal. Podemos incentivar a melhoria alheia pelo exemplo correto de nosso modo de ser, pela ajuda aos aflitos, consolando e cultivando virtudes na realização de boas obras em favor de nossos semelhantes. Faça o que você puder fazer. Mas eu não posso ajudar com dinheiro. Ajude com o seu trabalho, com sua boa vontade. Faça algo, o que tiver ao teu alcance fazer. Esteja 100% consciente de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser feliz fazendo mal. Pessoas que são felizes fazendo mal aos outros são psicopatas inconscientes e precisam de tratamento, urgentemente. Deus sabe disso e irá tratá-los nesta ou em outras vidas. O Espiritismo nos garante isto através das vozes que já partiram desta vida e que vêm, pela via da mediunidade, contar a nós seu estado no além-túmulo. Por isso há um ditado antigo que nos alerta para pormos a mão na consciência, ou seja, meditar, pesar, examinar, refletir, para ver se não estamos errando, incorrendo em faltas, em negligências, em omissões criminosas. Eu vou citar aqui um autor não espírita, chama-se Eckhart Tolle. Ele tem um bom livro chamado O Poder do Agora. Ele diz que todos os males são efeito da inconsciência. Quando você não está consciente, você produz o mal. E ele nos aconselha o que Jesus Cristo já havia nos recomendado, a resistência passiva. É importante estarmos conscientes de que necessitamos sim tornar o mundo um lugar melhor, mas não será pela via da resignação conivente com o mal,
nem pelo uso das mesmas práticas utilizadas por aqueles que fazem o mal proliferar sobre a terra que nós alcançaremos êxito. Não é desse jeito. Nada de guerras, nada de violência de qualquer espécie. Nem violência mental, nem psíquica para com ninguém. Nós não precisamos impor o nosso ponto de vista. Porque nós somos espírita e nós queremos que todo mundo agora seja? Não, o espiritismo faz sentido para nós. Deixa o tempo do outro. Se a religião do outro faz bem para ele, ou até a ausência de religião, ele é um ateu, mas é um ateu que faz o bem, ele talvez seja muito mais ligado a Deus do que nós. Ele talvez esteja fazendo muito mais a vontade de Deus do que nós, que talvez não estejamos fazendo nada. É por isso que eles dizem que a gente, assim como Cristo, devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ordenou a Pedro que embainhasse a espada, dizendo a Pedro que aquele que matar pela espada morrerá pela espada. Nos tempos atuais, a gente quer sim mudar o mundo, mas não precisamos de anarquismo vigoroso, mesmo quando inflamado de cóleras sublimes, conforme nos diz o Espírito Emmanuel na mensagem Ordenações Humanas, no livro Caminho, Verdade e Vida. Resistência passiva significa resistir ao mal dentro de nós. Evitar ser conivente com ele. Evitar se deixar contaminar por ilusões de felicidade. Evitar contrariar a si mesmo e a seus valores, crenças e grau evolutivo. Se o que te pedem para fazer contraria os seus padrões éticos e morais, não faça. Não faça, porque você vai ficar com a sua consciência pesada. Novamente, citando o Eckhart Tolle, nada lá fora vai conseguir nos trazer a satisfação, a não ser por um tempo e de modo superficial. Seja quem você é. Seja feliz com o que você tem, sem depender de nada que está fora de você. Viva bem o dia de hoje. Isso é tudo que você tem. Grande parte das nossas insatisfações, elas decorrem de vínculos com o passado, que nós não podemos mudar, e de fantasias, antecipações e preocupações com o futuro, com o que ainda está por vir. A gente vive muito pouco no hoje, no aqui, no agora. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem Renasce Agora, no livro Fonte Viva, ele nos recomenda guardarmos do passado apenas o que for bom, justo, belo e nobre. Também nos recomenda fazermos por nós mesmos, valorizando a iniciativa individual. Queres melhorar? Faça por si mesmo. Vá você atrás daquilo que você busca. Se esforce. Queres aprender algo novo? Bom, isso exige esforço. Isso exige disciplina. Na mensagem E Agora, no livro Fonte Viva, ela vai além e nos recomenda que façamos o bem agora antes que seja tarde. Mas por quê? Porque amanhã o amigo talvez já tenha desencarnado. Porque talvez amanhã a dificuldade daquela família, daquela pessoa que você gosta, talvez seja ainda maior. Talvez o problema que você pensava em resolver esteja mais complicado. Talvez a oportunidade de ajudar já não exista mais. Por isso, se desejar ser desculpado, peça desculpas agora. Se desejar auxiliar, auxilia agora. Evite dormir sobre a possibilidade de fazer o bem. Evite expectativa inoperante. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo. Sobretudo, faça as pazes com seu passado. Nas circunstâncias que você estava, considerando os níveis de experiência e sabedoria de que você dispunha, naqueles momentos, você fez o melhor ao seu alcance. Hoje você agiria diferente. Hoje, se você passasse pela mesma coisa, você provavelmente teria outro comportamento. Por quê? Porque agora você tem novos parâmetros, você tem mais experiência, você acumulou novas vivências, novos conhecimentos que te dão uma capacidade de distinguir melhor o bem do mal. Agora, se você piorou, sinto muito. Novas encarnações ocorrerão, mas aí você está estacionário. Você não está evoluindo. A gente não pode estacionar. Não dá para estacionar. Muitas pessoas, diante dos fracassos que elas têm na vida, diante de não terem alcançado os objetivos que perseguiam e que elas acreditavam que aquilo era a felicidade para elas, elas passam a alimentar um sentido
profundo de perda, conforme nos diz o Espírito Joana de Ângeles. Segundo a Joana, muitos não se dão conta do sentido profundo da perda, que encerra ensinamentos em torno dos legítimos valores a serem conquistados por quem vivencia a situação. Eu não entendi isso daí. Bom, eu também não, no primeiro momento, mas eu vou dizer para vocês, em síntese, o que nos acontece não acontece por acaso. Tem uma razão de ser. Nós precisamos entender essa razão de ser. O que isso quer, o que essa situação quer me ensinar? O que Deus está tentando me dizer? Por que isso aconteceu comigo? O que eu posso aprender dessa circunstância? E Joana faz um alerta importante. Às vezes o que se apresenta inicialmente como algo bonito, maravilhoso, uma coisa que proporciona alegrias e tudo, acaba se transformando num calvário de dor e desespero. Ela cita casos aqui de relacionamentos que começam maravilhosamente bem e terminam miseravelmente mal. Ou então, aquelas funções de destaque social que geram a ilusão da importância do ego. Hoje as redes sociais fazem muito isso. Elas dão essa importância para o ego. E, no entanto, de vez em quando a gente vê a triste notícia de influencers se suicidando. Influencers com um monte de seguidores se suicidando. Por quê? Porque isso estimula a vaidade, Gera uma prisão que acaba gerando depois o desastre moral. Bom, o importante é que a gente tem que se lembrar de que há situações na vida que, por outro lado, elas começam rudes, difíceis. Nossa, não vou aguentar isso. Aflitivo nos seus estágios iniciais. Mas na medida em que o tempo passa, na medida em que a harmonia, o bem-estar, o equilíbrio, a alegria alcançam aquela situação, você começa a desenvolver uma outra visão sobre aquilo, e você pensa, puxa, aquilo que me aconteceu lá atrás, que eu julgava muito ruim, foi bom para mim, foi excelente. Principalmente quando você começa a lidar com as situações com serenidade, com resignação, com boa vontade, com ânimo, com perseverança, com coragem e com fé. Isso, de certa forma, é um testemunho da sua fé e da sua confiança em Deus. Confie em Deus. Por pior que seja a circunstância, você vai vencê-la. Você vai conseguir passar. Joana de Ângeles diz assim, nunca desdenhes das provações e dos desafios que te surpreendem pelo caminho da evolução. Muitas vezes a dor funciona como um estímulo para sairmos do marasmo em que estamos. Para que a gente mude a nossa atitude perante os acontecimentos da vida, para que a gente se torne uma pessoa melhor. Quantas pessoas enfrentam situações que são para melhorá-las, mas elas não entendem assim, Elas continuam, às vezes, aferradas a velhos raciocínios de outras encarnações que elas já deveriam ter superado. Nada de apatia, e sim muita simpatia. Simpatia por nós mesmos, simpatia pelos outros, simpatia, sobretudo, muita empatia, se coloca no lugar do outro. Pensa, enxerga as coisas pela ótica do outro. Tenta compreender mais do que ser compreendido, como diz a oração de Francisco de Assis. Isso por si só já nos ajuda a viver melhor o dia de hoje. E nós acrescentamos, nós ainda estamos muito longe de ser espíritos puros, minha gente. Todos nós, eu incluso. Principalmente eu, porque eu sempre digo que as mensagens que a gente fala aqui, o primeiro que ouve é o ouvido mais perto da boca é o meu, Portanto, eu ouço primeiro. E isso daqui deve servir para mim também. Nós temos alguns defeitos que ainda sequer a gente identificou. Essa que é a verdade. Muito há a ser feito e a gente precisa aproveitar o tempo. Mas eu já estou velho, eu já estou... Nada. Velho é quem velho se imagina. Não é verdade? A gente precisa estar com o espírito vivo, querendo aprender, querendo fazer coisas diferentes, querendo saber, querendo fazer por si próprio. Ser autossuficiente. E não há dia melhor para fazer isso do que hoje, Hoje é o dia que nós devemos nos esforçar para nos melhorarmos, para aprendermos algo, para vencermos uma inibição, uma limitação, fazermos melhor a parte que nos cabe na vida. Hoje é o dia de semearmos o bem, de plantarmos as sementes que germinarão no futuro e que colheremos conforme a vontade de Deus.
Às vezes a gente não colhe exatamente do jeito como a gente plantou, a gente colhe de outras maneiras, mas colhe. Compreendamos a vida humana tal qual ela é. Vivamos a nossa vida de acordo com a nossa consciência, com o nosso grau evolutivo, deixando aos outros que vivam de acordo com o seu nível consciencial. Se o outro erra, é problema dele. Se ele é uma pessoa incomodativa no mundo, se faz mal para os outros, se é um fofoqueiro, se é uma pessoa que faz mal deliberadamente, se prejudica os outros, o problema é dele, não é seu. Ele que vive consigo mesmo. É ele que está envolto por essa psicosfera, não sou eu. Então a gente tem que sempre lembrar que uma coisa que a pandemia fez foi, de certa maneira, deixar muito claras essas coisas. Ela separou o joio do trigo. Ela trouxe à tona as iniquidades humanas. Mas o que significa o termo iniquidades? Os sinônimos são antipatias, crueldades, desumanidades, perversidades, dentre outros. Todas essas coisas que estavam, muitas vezes ocultas, agora apareceram. A pandemia teve o dom de revelar isso. Infelizmente, grande parte das pessoas que estão iludidas que a felicidade decorre só da disponibilidade de recursos financeiros, da posse de bens materiais, elas têm mais amor às coisas da matéria do que às coisas do espírito. Isso é uma realidade. Muitos são incapazes de assumirem as próprias ilusões. Eles estão buscando cada vez mais, mais sucesso, mais dinheiro, mais poder, mais e mais coisas. A nossa reencarnação tem finalidade superior, nos diz Joana de Ângeles. E ela diz textualmente: a existência na Terra é um contínuo convite ao aprimoramento moral e incessante proposta de desenvolvimento interior. Eckhart Tolle, ele cita uma frase atribuída a Marco Aurélio, imperador romano que viveu que foi imperador de 161 até 180 depois de Cristo. Disse o Marco Aurélio, abre aspas: aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Fecha aspas. Sim, senhor Marco Aurélio, o que se ajustaria melhor às nossas necessidades do que a atual encarnação? O que poderia ser mais adequado ao nosso desenvolvimento do que o corpo no qual estamos atualmente encarnados, o círculo familiar no qual fomos chamados a viver e as circunstâncias sociais e humanas que nós estamos vivenciando? O que poderia ser mais útil ao nosso desenvolvimento do que assimilar e exemplificar os conceitos do Espiritismo que nos afirmam que já vivemos antes, que viveremos ainda muitas existências, avançando por força do nosso livre-arbítrio em direção a Deus? Quantas encarnações nós ainda teremos? Que tipos de existências ainda teremos de vivenciar para alcançarmos a perfeição similar à de Jesus Cristo? Tudo isso nós desconhecemos, mas sabemos que o hoje é tudo que temos. Para adquirirmos essa possibilidade de transformarmos esse belo planeta Terra num mundo de regeneração onde o bem triunfe sobre o mal e não o contrário, tal como hoje ocorre. Estamos encarnados com este propósito, mudarmos o mundo, mudando a nós mesmos, mediante a melhoria íntima de nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E encerramos salientando a importância que Paulo, apóstolo do cristianismo, oferece ao dia de hoje na sua prece, na sua carta aos Hebreus. Isso está numa mensagem chamada Hoje, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ele destaca a necessidade, Paulo, destaca a necessidade da valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa, ou seja, no hoje. E nos pede o exemplo diário de cada um no caminho do bem, porquanto isto representa um apelo mais forte do que apenas palavras. E assim finalizamos com a frase de Paulo que diz: recorda a importância do tempo que se chama hoje. Deu tudo isso? É? Então tá bom. Vamos para o encerramento, tá? E agora, assim que nós encerrarmos a palestra, nós já vamos chamar o pessoal do passe, para fazer o passe coletivo em todos vocês. Então permaneçam sentados, que eles vão se posicionar em volta de vocês, tá? Agradecemos nesse momento a espiritualidade superior pela oportunidade que nos deu de realizarmos essa palestra.
E a partir desse momento, pedimos a presença dos nossos companheiros da Câmara de Passe para que se posicionem no salão para darmos início ao passe coletivo. E assim, nesse clima de paz, de tranquilidade, de harmonia, sentindo as vibrações oriundas da espiritualidade, potencializadas pelas energias físicas dos nossos irmãos medianeiros, nós oferecemos a nossa cota de fluidos, energias, forças, para que todos que aqui se encontram sejam harmonizados no campo espiritual, no campo material, removendo quaisquer energias menos felizes, facilitando a espiritualidade penetrar em seus corações, em suas mentes, semeando a paz, a bondade, o amor e a certeza de que nós todos estamos a caminho da evolução, recebendo nesse momento mais uma cota de amor oriundo da espiritualidade para nos fortalecer, para nos permitir a continuidade de nossa jornada terrena na atual encarnação. Que essas energias alcancem também a todos aqueles a quem amamos e por quem vibramos nesse momento, elevando a eles os nossos pensamentos, quer estejam no plano físico ou no plano espiritual. Com a graça de Deus, com a bênção da espiritualidade, agradecemos pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos em nome do Pai e encerramos o nosso passe coletivo agradecendo a toda a espiritualidade superior que nos assistiu neste trabalho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os bons espíritos que nos auxiliam. Que assim seja, Senhor.